Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias mais uma vez nessa semana especial para você, já no finalzinho do mês de agosto e com muitas informações, quadros especiais e mais ainda, a sua audiência. E vamos chamar as nossas principais manchetes de hoje, especialmente para você. INSS adia a reabertura de agências. 76% dos pequenos negócios já voltaram a funcionar. IBGE mostra os hábitos alimentares de todos os brasileiros. Volta às aulas presencial e os desafios para controlar a Covid-19. Artistas promovem Festival Online de Teatro. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Opalhão Artesanato. Opalhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil, e também de algumas regiões do exterior, né? O nosso ponto principal é prestigiar o trabalho do artesão. Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteiras, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti, nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais, na palha, na juta, no rami, no tecido de juta com algodão, no algodão puro, no linho da juta com algodão, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso, produtos naturais de um modo geral, que a gente está representando, tá? Móveis, jarras, das cerâmicas marajoara, flores, nós temos cestas, cachepós, todos os tipos, luminárias de teto, luminária de parede, rede, tapetes de palha, tapetes no fio do algodão, esteiras, telas em palha de todos os tipos. Nós trabalhamos com tela de bambuzinho, trabalhamos com tela de cipó imbé, que é um cipó que só dá nas copas das árvores. Aqui o nosso horário, hoje estamos aqui no Batente às 8 horas, e atendendo pelo WhatsApp, né? E quando der 10 horas a gente faz as entregas, né? As retiradas também são feitas. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11 95265 8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, queremos agradecer a Opalhão Artesanato, que está sempre nos apoiando aí para você. Como você viu as informações que ele deixou precisas falando do Opalhão Artesanato, ali no Brás, na rua Oiapoque, número 89. Vamos começar então o Tele Brasil Notícias de hoje com as nossas informações sempre diárias. Bom, você que está esperando as agências do INSS abrirem, presta atenção nessa informação.
Novamente, o INSS adiou a data de reabertura de suas agências para o atendimento presencial. Porém, pela internet, os canais virtuais continuam funcionando normalmente. Vamos conferir esta informação. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a reabertura das agências do INSS para atendimento presencial será a partir do dia 14 de setembro. Essa data já foi adiada 7 vezes por medidas de segurança contra um novo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março, o atendimento está sendo feito de forma remota e esse atendimento à distância vai continuar mesmo após a reabertura das agências. A gente lembra que entre os benefícios pagos pelo INSS estão auxílio-doença e aposentadorias. O Instituto tem mais de 34 milhões de beneficiários em todo o país. E essa reabertura pode ajudar a reduzir a fila de pedidos acumulados. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias. Você sabe que o nosso horário de apresentação aqui através da TV Cinec é no seguinte horário. Você tem na sexta-feira, né, aquele horário especial das 11 horas da manhã e também nas terças-feiras às 17 horas. E vamos à manchete seguinte, falando sobre pequenos negócios que já voltaram à atividade. Exatamente 76% dos empresários de pequenos negócios voltaram à ativa. Isso é informação de uma pesquisa sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios que está demonstrando, aos poucos, a retomada da economia. 76% das micros e pequenas empresas já realmente voltaram a funcionar. Vamos comprovar. Com a flexibilização do isolamento social em todo o país e o movimento de reabertura dos estabelecimentos em grande parte dos estados, as micro e pequenas empresas começaram a dar sinais de reação diante da crise, deixando os donos de pequenos negócios otimistas. É o caso deste microempresário que já está no mercado há 20 anos, no ramo de manutenção de vitrines em shoppings. Ficamos 3 meses em casa, sem faturamento nenhum, conseguimos segurar a equipe. Graças a Deus, agora dia 16 de junho, retornamos ao trabalho, com faturamento reduzido, é claro, 30% a 40%. Eu espero que 2020 acabe bem e que 2021 seja muito melhor. A pesquisa aponta que dos 6.506 empresários entrevistados, 76% já voltaram a funcionar. Empresas situadas em locais com maior risco de aglomerações, como por exemplo, dentro de feiras ou shoppings populares, encontram maior dificuldade em retornar às atividades. Nós estamos falando do Brasil como um todo. Representa mais de 50% dos empregos com carteira assinada. Por isso essa notícia é tão boa, é tão otimista, né? No sentido de que a pequena empresa está retomando e a pesquisa mostra com clareza isso. O sócio de Edmar conta que só não fechou as portas durante a pandemia e nem demitiu nenhum dos 10 funcionários porque teve apoio do Sebrae e da Caixa Econômica Federal, por meio de um empréstimo pelo Fundo de Aval para as micro e pequenas empresas. Graças a Deus, a parceria do Sebrae junto com a Caixa Econômica, que foi fundamental para a minha empresa estar viva hoje, eles conseguiram um empréstimo e me liberaram um capital de giro super generoso, que eu nem esperaria conseguir esse capital de giro. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar no Tele Brasil Notícias das informações do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a prorrogação de uma coisa importante para cada cidadão, do auxílio emergencial. E tudo isso aconteceu durante a visita ao Rio Grande do Norte. O presidente Jair Bolsonaro expressou sua prorrogação do auxílio emergencial. Sim, falou desse assunto. Vamos confirmar esta informação. O presidente Jair Bolsonaro garantiu nesta sexta-feira, na cidade potiguar de Ipanguaçu, que o auxílio emergencial continuará até dezembro. Quanto for possível, nós o manteremos. Mas você comece a ter consciência que não pode ser eterno. Vai ser até dezembro, só não sei o valor.
Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você viu aí, assim que passou as nossas informações comerciais, a participação de O Palhão Artesanato, que está atendendo você também pelo e-mail, que é opalhão@terra.com.br. O Palhão Artesanato. São 55 anos, sempre trazendo o melhor do artesanato natural para você. Vamos agora passar então as informações sobre a questão de volta às aulas, né? A volta às aulas presencial realmente parece que é um desafio para manter a Covid sob controle dentro das escolas. E esse desafio é bastante comentado, né? Porque envolve aí o retorno de aulas presenciais em várias cidades. O manual da Fiocruz, inclusive, traz uma série de medidas que podem ser, inclusive, adaptadas para o ambiente escolar. Vamos conhecer esta informação e os desafios para manter o Covid sob controle nas escolas. Salas com menos carteiras para manter o distanciamento. Cartazes com informações para a prevenção ao coronavírus. E sinalização no chão. Essas são algumas das medidas adotadas por essa escola particular no Rio, que estão no Manual sobre Biossegurança para a reabertura das instituições de ensino no país. O documento, de mais de 40 páginas, foi elaborado pela Fiocruz. Na hora de comer, qual é a grande questão? Você tira a máscara. É talvez um dos momentos mais delicados do ambiente escolar, é na hora da alimentação. Não pode ter aglomeração, significa que você talvez tenha que escalonar esses horários de alimentação. São várias ações que você tem que estar desenvolvendo. Uma possibilidade, você pode servir alimentação em sala de aula. A gente não está dizendo qual é a melhor. Entre outras recomendações estão não usar ar-condicionado, suspender o empréstimo de livros, pelo menos no primeiro mês depois da volta às aulas, e restringir a entrada de visitantes e entregadores. Mas o manual não traz apenas um conjunto de ações. O manual não é uma receita de bolo. Ele dá indicações e orientações, porque é a partir dali que você vai adaptar a sua realidade institucional para aquelas medidas que efetivamente vão permitir que aquele vírus não se movimente e não seja transmissível naquele espaço. A escola, nesse aspecto, é fundamental nesse trabalho educativo, junto aos colaboradores, aos alunos e também aos seus familiares. É importante que o entendimento desses processos seja feito por todos, para que a gente possa ter a execução desses protocolos de biossegurança com a qualidade e com o rigor que é necessário para a gente minimizar esses riscos. Tele Brasil Notícias. Pois é, agora eu quero falar com você que está aí presente ao Tele Brasil Notícias, se você tem aí o uso constante ou utiliza, né, a lente de contatos. Você sabe como higienizar as lentes de contatos para que com isso você se previna do coronavírus? Porque uma das vias de acesso do coronavírus ao corpo humano é justamente por meio dos olhos. Por isso, a gente está comentando esse assunto para aquelas pessoas que usam lentes de contato que devem ter toda a atenção. Vamos conferir. A Covid-19 pode apresentar sintomas oculares como a conjuntivite e, se não for tratada, pode causar lesões mais sérias na córnea, na úvea e na retina. Por isso, se recomenda a higiene diária de óculos e lentes de contato, observando certas regras básicas. As lentes de contato, elas devem ser higienizadas sempre, antes de usar e quando for guardar as lentes no estojo. Você retira a lente dos olhos ou pega do seu estojinho, coloca sobre as mãos, goteja a substância própria para a higienização das lentes e com o dedo indicador você faz a fricção sobre a lente na face anterior e posterior. Em seguida você tira o excesso
do produto e pode colocar no olho ou guardar diretamente no estojinho com a própria solução. Então, você nunca deve usar nem água corrente e nem soro fisiológico, porque eles são irritantes. Então, até o momento, não há relatos de que o uso de lentes de contato tenha aumentado o risco desses usuários de adquirir a infecção pelo novo coronavírus. Mas um cuidado especial deve ser sempre tomado, no sentido de, ao retirar ou colocar as lentes, a pessoa lave as mãos antes e depois, né? E que possa, então, nesse sentido, evitar a possibilidade tanto de adquirir a infecção quanto de transmiti-la a outros indivíduos. Tele Brasil Notícias. Muito bem, queremos agradecer a sua audiência em todo o Brasil e você também de outras regiões do mundo que acompanha o Tele Brasil Notícias. A notícia sempre na medida certa. Vamos falar agora ainda um pouco sobre a questão da flexibilização do ano letivo de 2020 aqui no Brasil, que agora é lei. Então, desde o mês de abril, uma medida provisória, ela permite que as escolas e universidades fiquem dispensadas de cumprir um mínimo de 200 dias letivos. Este ano, por causa justamente da pandemia do coronavírus. Mas preste atenção que essa flexibilização agora sim foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e desta forma se tornou lei. A Lei da Educação prevê o mínimo de 200 dias letivos anuais, mas com atividades presenciais suspensas por todo o país por causa da pandemia, cumprir essa meta ficou difícil. Na casa da Carolina, as aulas online tomam boa parte do dia do Nicolas, de 9 anos. Para ela, a flexibilização da regra veio em boa hora. Acaba sendo uma coisa necessária nesse momento. Não é o ideal, mas é necessário. De acordo com a nova regra, que só vale para este ano, as escolas dos ensinos fundamental e médio têm que continuar oferecendo, no mínimo, 800 horas de aulas por ano. Já as universidades precisam respeitar a carga horária de cada curso. Para todas as faixas de ensino, as aulas podem ser distribuídas no calendário usando, inclusive, dias letivos do ano que vem. Não é necessário estender o ano, as escolas particulares especialmente, que não pararam, estão fazendo o ensino remoto, estão fazendo na casa das pessoas, era possível cumprir o calendário com um pouco mais de horas por dia, sem ter que cumprir 200 dias. É uma lei que visa possibilitar o acesso à igualdade do ensino em todo o país e busca também estabelecer então essas diretrizes para que a União, juntamente com estados e municípios, possam buscar essas soluções. Tele Brasil Notícias. Queremos agradecer a sua audiência aqui no Brasil, região norte, sul, leste, oeste, cidades do interior, cidades presentes aqui em nossas informações e também você em outros países, pessoal do Canadá, da França, Estados Unidos, enfim, Europa em geral, Itália e outros caminhos que acompanham as informações brasileiras apresentadas pelo Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar do INSS aqui no Brasil. Sim, o INSS começou uma nova viabilização de atividade ao fazer aí a prova de vida por biometria facial. Isto começou a partir do dia 20 de agosto agora. Então, a partir de agora, o INSS faz a prova de vida por esse meio que é a biometria facial. O serviço está, inclusive, em fase de testes. E nesta primeira etapa estão participando cerca de 500 mil beneficiários em todo o país. Vamos a esta informação. Seu Idelmon tem 76 anos e é aposentado desde 2003. Há 2 anos esqueceu de fazer a prova de vida e teve o pagamento da aposentadoria suspenso. Foi ao banco e regularizou a situação. Tendo a prova de vida, aí todo ano eles estão acompanhando, estão sabendo o que está acontecendo, né?
A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem o benefício em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar na agência onde recebem que estão vivos. Por causa da pandemia, o serviço foi suspenso. Por isso, o INSS inicia nesta quinta-feira um projeto da prova de vida por biometria facial, parecido com a selfie. O serviço está em teste. O beneficiário que participar do projeto piloto por biometria já terá validada a prova de vida. A meta do INSS é implantar a nova modalidade para todos os aposentados do país até o final do ano. No aplicativo Meu INSS, ele remeterá ao aplicativo meugov.br, o portal de serviços do governo federal, de forma que ali se realizará a foto e a captura facial para a realização do procedimento. Serão inicialmente cadastradas cerca de 500 mil pessoas que possuem base de dados no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, títulos eleitorais, e também a Carteira Nacional de Habilitação no DENATRAN. Tele Brasil Notícias. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Sinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Sinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora no Tele Brasil Notícias vamos falar da alimentação, né? Você, na sua casa, come o quê, né? Porque, diante da pandemia, os hábitos alimentares dos brasileiros parece que deu uma mudada, mas algumas coisas permanecem como eram antes. Porque a pesquisa do IBGE mostra que os hábitos alimentares do brasileiro parece que mudaram. E a pergunta que se faz é, como anda a sua, a minha, a nossa alimentação? Será que a sua alimentação tem frutas? Parece que a maioria está pobre de frutas, né? Legumes e verduras, porque são itens que parece que não fazem parte da nossa alimentação, mas eles contribuem e têm sido consumidos menos, segundo um levantamento, inclusive, como falamos, do IBGE. Mas aquela famosa dupla, que faz parte do nosso PF, né? Isso de todo dia, continua fazendo sucesso na mesa de todos nós brasileiros. Vamos conferir. A dupla continua imbatível. O feijão e o arroz são os alimentos preferidos do brasileiro. E olha que houve redução de consumo nos últimos 10 anos. Que bom que o arroz e feijão eles continuam ali no prato das pessoas, porque é um prato típico e é um prato gostoso, é um prato econômico e eles têm carboidrato, têm fibras, têm proteínas de origem vegetal, que isso tudo faz muito bem para a saúde. O levantamento feito pelo IBGE mostra um dado que, segundo especialistas, é preocupante. Os adolescentes são os que menos comem frutas, verduras e legumes. E os que mais comem salgadinhos, salsichas, pizzas, sanduíches, além de beber refrigerantes. Os adolescentes eles estão cada vez mais desenvolvendo problemas de saúde que até muito pouco tempo eram problemas de saúde relacionados aos adultos. A advogada Michele Rodrigues sabe bem o que é isso. Todo dia é uma batalha com a filha. É um trabalho contínuo, né, de tentar introduzir alguns alimentos mais saudáveis devagar, sem botar muita pressão também. Eu tento fazer dessa forma. Além do feijão com arroz, outra parceria continua fazendo sucesso. O tradicional cafezinho com o pão francês estão com frequência no cardápio dos brasileiros. Estão entre os mais consumidos. Já o uso do açúcar, nos últimos 10 anos, caiu, mas continua alto. O cafezinho, né? O café está sempre presente, também é um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, mas ainda consumimos pouca quantidade de frutas, legumes e verduras. Precisamos melhorar esse consumo. Tele Brasil Notícias. Lembramos que o Tele Brasil Notícias é gravado aqui na semana, né, referente à semana de 24 aqui, que começou com bastante frio.
Mas além da gente agradecer a audiência de você na região sul aí do país, uma onda rigorosa de frio provocou neve em várias cidades da região sul do Brasil. Isso mesmo. E olha, além de provocar neve em várias cidades da região sul do Brasil, a madrugada da última sexta-feira, né, em Santa Catarina, os termômetros chegaram a registrar 8 graus negativos. Acredite se quiser. As serras catarinense e gaúcha foram as mais atingidas pela massa polar de ar frio, vinda da Argentina. Nevou em Bom Jesus da Serra, em Santa Catarina. Os termômetros chegaram a marcar 8 graus negativos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. E foi lá que os turistas viveram um período mais prolongado desse fenômeno histórico. Em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, a neve começou por volta das 3 horas da manhã, produzindo belas imagens do início do dia. Os moradores de São José dos Ausentes enfrentaram um frio de 4 graus negativos. Turistas e moradores de Gramado e Canela também puderam ver a neve, com temperaturas próximas a 0 grau e alta umidade do ar, condições propícias para esse tipo de precipitação. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho com você que é um artista, né? E olha, está tendo um festival de teatro online. Você sabia disso? Pode ser que você que está aí na área artística, que é um ator, assim como outros, né? A pandemia parou as atividades culturais em todo o país, como o teatro. O teatro, infelizmente, está parado. Mas produtores e atores encontraram outros meios de seguir com suas peças teatrais. E um deles é um festival online com direito à mostra competitiva. Aliás, esse festival vai até o dia 31 de agosto de 2020. Preste atenção na matéria. Pode ir preparando que eu vou aprontar a maior gritaria, o maior escândalo. Ai, será que nem depois de morta você toma jeito? 5 comédias e 5 dramas. O festival transporta o teatro para a tela do computador ou celular, com uma linguagem que traz elementos de televisão e de cinema. É um teatro, cinema, web, né? Então, vamos chamar então de experimento. Então foi o que a gente acabou, no final, percebendo que juntando todas essas artes, até a linguagem de videoclipe a gente explorou. Ou seja, tudo foi a base dessa comunicação virtual. A gente não conseguiu se encontrar e a gente não queria se encontrar. O exercício era justamente provocar a possibilidade de fazer algo mesmo no isolamento. As apresentações acontecem ao vivo em uma sala virtual. Mas diferente do teatro, os atores não veem o público que está em casa com câmeras e microfones desligados. Depois, essas performances são exibidas na íntegra pela internet. Sempre andando com esse seu vestido de ouro, também é palhaça. As melhores encenações em cada categoria, drama e comédia, vão ser premiadas. A ideia foi fomentar o setor cultural, que deve ser um dos últimos a voltar à atividade com o controle da pandemia. Mas nem por isso é menos necessário. Nós, artistas, neste momento pandêmico, nós é que levamos o respiro para as pessoas que estão tão aflitas com essa doença que é tão perigosa. E eu quero ver quem vai me aprontar, porque eu sou Tele Brasil Notícias. Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar, né? Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui, entendeu? Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes, e no início da empresa, da fundação da empresa, eu participei do trabalho junto com ela. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil, e também de algumas regiões do exterior, né? Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo,
na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Nós avançamos um pouco, estamos também na linha de decoração, design, decoração, gama muito grande de produtos, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, para fazer cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso para esse ramo de cadeira e de móveis. Aqui o nosso horário hoje nós respeitamos, abrimos às 10 horas, fechamos às 4, né? Mas nós já estamos aqui no batente às 8 horas. E atendendo pelo WhatsApp, né? E quando é 10 horas a gente faz as entregas, né? As retiradas também são feitas, tudo respeitando as normas de segurança, né? E os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11-95265-8255, final 56, final 58. Atendemos pelo site opalhão.com.br, Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe do Opalhão Artesanato, que está aí sempre junto com a gente. Você vê as informações para você fazer o seu pedido lá. São 55 anos de tradição ali no Brás, lá na Rua Iapoque 89. Ele tem lá o seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, e também você pode pedir aí através do WhatsApp, como ele falou aí para você. É isso mesmo, então aproveite. Opalhão Artesanato, a gente só tem a agradecer a sua participação. Agora vamos falar mais uma vez da classe artística. Iniciativas à distância estimulam artistas a se reinventarem. Isso mesmo. Uma iniciativa à distância tem feito com que os artistas participem até mesmo de projetos. E o projeto Sesc Cultura Convida é um ambiente online com muito bate-papo, oficinas, teatro e música. Vamos conferir. A plataforma Sesc Cultura Convida reúne em um só lugar 470 projetos de artistas de todo o país. O conteúdo é dinâmico. São curtas-metragens, palestras, debates, oficinas e muito mais. Na batida do seu coração, ai ai, é que cabe o meu amor. Desde o lançamento da convocatória para as inscrições, um dos critérios para a seleção foi produzir o conteúdo em casa, ou de forma que não representasse nenhum risco de contaminação para as outras pessoas e para o próprio artista. Recebemos projetos muito bons e autênticos que o público poderá acompanhar semanalmente na nossa plataforma. A Ana Carolina, que é produtora audiovisual, foi uma das selecionadas. Ela preparou uma oficina que mostra o passo a passo da produção de um vídeo de qualidade, com recursos que você tem em casa. Quer melhorar a qualidade dos seus vídeos feitos em casa e passar de uma produção assim para uma produção assim? Eu acredito que iniciativas como essa do Sesc são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cultura e mais ainda em momentos como esse, que muitos trabalhos estão paralisados na nossa área. Então, fica o convite. Vale a pena acessar o site para conferir os conteúdos gravados e as lives que acontecem em diferentes horários. A programação é totalmente gratuita. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia, eu me chamo Amazônia. Tele Brasil Notícias. Fique conosco, já já, vem aí, Tele Brasil Esportes no ar, com muita informação de esporte para você. Tele Brasil no Esporte. E no Tele Brasil Notícias, chegou aquele momento do quadro jurídico. E justamente hoje no nosso quadro, o ministro negou habeas corpus à mulher acusada de explorar aquela famosa pirâmide financeira de bitcoins.
E veja como que foi as informações. Você vai ter mais detalhes na matéria, mas eu vou dar por alto aqui. Então, foi reconhecido os fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Nefe Cordeiro, negou habeas corpus a Keliane Santana, esposa de Danilo Santana, criador da D9 Clube Empreendedores. Inclusive apontada como pirâmide financeira de bitcoins. Os dois estão foragidos e são acusados de ocultação de bens e associação criminosa. E veja por que o ministro negou justamente o habeas corpus à mulher acusada de explorar, então, a pirâmide do bitcoins. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus para acusada de explorar pirâmide financeira de bitcoins. De acordo com denúncia do Ministério Público da Bahia, o esposo da acusada, Keliane Santana, é criador de uma empresa que funcionava como pirâmide financeira. Os dois incentivavam as pessoas a se associarem e investirem dinheiro com a promessa de altos rendimentos. Mas quando o recrutamento de novos participantes parou, os pagamentos aos investidores foram suspensos, as contas da empresa zeradas e o casal não foi mais encontrado. A prisão preventiva dos dois foi decretada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, e a defesa da mulher argumentou ao STJ que não teria sido indicado nenhum ato concreto praticado por ela para justificar a prisão. O relator do recurso, ministro Nefe Cordeiro, destacou que há fundamentação do decreto prisional, que relata que Keliane integra a organização criminosa, não colaborou com a investigação e está em local desconhecido. Além disso, foi apontado que o casal teria ocultado e dissimulado o patrimônio supostamente obtido com a empresa. O ministro ressaltou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é justificada quando o acusado integra a organização criminosa em razão da garantia da ordem pública, e ainda mais diante da complexidade dessa organização, que tem um grande número de integrantes. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil no Esporte. Notícias do mundo esportivo. E vamos à nossa primeira manchete aqui do nosso esporte, falando aí que após título com o Bayern, Coutinho ressaltou a vontade de dar volta por cima no Barcelona. Notícias do mundo esportivo. Pois é, o brasileiro demonstrou que ainda pretende ter sucesso no Barça, para onde volta na próxima temporada, foi o que ele afirmou. Vamos acompanhar as informações. Bom, meu contrato desde o início era por uma temporada. Então, desde quando eu assinei, eu já sabia que eu teria que voltar. Barcelona sempre foi um clube que eu sonhei em jogar. Tive a experiência de estar lá, agora tenho que voltar e o que eu posso dizer é que eu vou voltar com muita vontade. Tem que voltar agora, eu não tinha pensado nisso até o momento, porque meu foco era só na final, mas a partir de agora meu contrato aqui acabou. E o que eu falei, eu tenho muita vontade de brilhar, de fazer uma grande temporada ano que vem e trabalhar para fazer com que as coisas que não aconteceram acontecerem esse ano. Tele Brasil no Esporte. Fique conosco, já já, vem aí, Polícia em Ação. Polícia em Ação. E vamos à nossa segunda notícia de esporte. O Ceará bateu Bahia em casa pelo Brasileirão 2020. Notícias do mundo esportivo. E vamos então à nossa segunda manchete de esporte para você, falando do Ceará, que inclusive bateu Bahia em casa pelo Brasileirão 2020. E acabou com isso subindo na tabela do campeonato com um gol no primeiro tempo do artilheiro Kleber e também no segundo tempo de Matheus.
Tele Brasil no esporte. E vamos assim, a nossa terceira notícia de esporte, agora falando aí já dos Jogos Paralímpicos de 2021. O Japão celebra a marca de 1 ano para o início dos Jogos Paralímpicos, exatamente. A capital do Japão celebrou, inclusive, a marca de 1 ano para o início dos Jogos Paralímpicos, assim como aconteceu com a Olimpíada. A Paralimpíada foi adiada por causa da pandemia. Vamos acompanhar a festa deste acontecimento para você. Notícias do mundo esportivo. Para marcar a contagem regressiva, a torre de TV, um dos principais cartões postais de Tóquio, recebeu uma iluminação especial. Também foi projetada na fachada da estrutura uma mensagem de esperança que dizia: juntos podemos todos vencer. Os Jogos Paralímpicos do Japão estavam previstos originalmente para começar amanhã, dia 25 de agosto. Mas em março, em decisão conjunta com os comitês Olímpico e Paralímpico Internacional, os organizadores dos Jogos optaram por adiar em 1 ano a realização do evento por causa das consequências da pandemia. Mas assim como a Olimpíada, a efetiva realização da Paralimpíada ainda é uma incógnita. São esperados mais de 4.000 atletas, que disputarão medalhas em 22 modalidades entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. Aqui no Brasil, os atletas seguem se preparando. Depois de ficar fechado por 4 meses, o Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo retomou as atividades em julho, seguindo protocolos de segurança sanitária. Tele Brasil no esporte. E o Tele Brasil Esportes no Ar vai ficando por aqui. Até lá! A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Polícia em Ação. E no quadro Polícia em Ação de hoje, começamos falando da Operação Lava Jato, que inclusive donos de estaleiros que foram alvos dessa vez. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam fraudes em contratos da Transpetro. Isso mesmo. Inclusive da subsidiária da Petrobras para a compra de navios. O estaleiro EISA, que está sendo aí investigado, afirmou que vai se aprofundar nesse processo de investigação e vai se manifestar assim que for possível. Nós vamos acompanhar o procedimento da Polícia Federal nesta ação bastante importante. A 72ª fase da Operação Lava Jato cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão, espalhados por Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói. O estaleiro EISA, peça-chave no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro desvendado pelo Ministério Público Federal. A Transpetro, subsidiária integral da Petrobras, responsável pelo transporte de combustível no Brasil, teria contratado o estaleiro de forma ilegal para a construção e fornecimento de navios. As evidências apontam para um direcionamento na licitação com um pagamento de mais de 40 milhões de reais para favorecer o estaleiro no processo. No total, a estatal pagou mais de 857 milhões de reais pelos navios, contrariando inclusive consultorias que mostraram que o estaleiro EISA não teria condições técnicas para construir as embarcações. As provas indicam que foram firmados contratos sem lastro na realidade, envolvendo investimentos em campos de petróleo e firmados empréstimos simulados com empresas constituídas em paraísos fiscais. E esses pagamentos dessas propinas ocorreram em contas bancárias na Suíça. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, as ilegalidades prejudicaram os cofres da Transpetro em mais de 611 milhões de reais. Em nota, a companhia se disse vítima em meio à situação e declarou que prestará todo o apoio necessário às investigações. E o nosso segundo caso hoje do Polícia em Ação também tem a ver com
Busca em casa de envolvidos em ameaça ao consulado chinês. Nem os consulados, na atual conjuntura, estão sendo perdoados. A Polícia Federal, inclusive, na reportagem você vai ver, ela deflagrou a Operação Pronta Resposta, que investiga a ameaça de um ataque terrorista contra o consulado da República Popular da China, aqui em São Paulo. A coisa está pegando já por aqui. Mas vamos acompanhar a ação da polícia e o que foi apurado até o presente momento. Polícia em ação. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de um suspeito. De acordo com a Polícia Federal, um dos representantes do consulado chinês recebeu um e-mail em que o remetente exigiu o fechamento imediato do local. Ele também ameaçou cometer atentados terroristas na capital paulista, caso não fosse atendido. A polícia chegou ao suspeito pelo próprio e-mail enviado. Na casa foram apreendidos computadores e aparelhos celulares. A polícia apura se há envolvimento de outras pessoas no caso. E vamos ao nosso caso seguinte do Polícia em Ação, que manifesta aqui a ação da Polícia Militar, que prendeu um jovem de 19 anos que tentou subornar a equipe após ele ser flagrado na rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão. Isso mesmo, foi lá pego no flagrante. Mas vamos à história. A equipe do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário estava em patrulhamento ali na região, né? Próximo ali ao quilômetro 260, quando abordou uma Hyundai HB20, que estava em velocidade acima do normal. Pararam lá o fulano durante a revista interna do veículo, acima dos pedais, na parte posterior total do painel. Em um pedaço clandestino foi encontrado um saco preto, contendo R$ 23.935 em papel moeda. Aí, fulano, de quem é esse dinheiro? O motorista admitiu imediatamente que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas e que ele teria recebido de uma pessoa na cidade do Guarujá, como devolução de um empréstimo. Ele chegou a oferecer ali aos policiais a quantia de 10 mil aos militares, 10 mil reais na tentativa de evitar a sua prisão. O acusado então foi encaminhado e vai responder por corrupção ativa e também por dirigir sem permissão ou habilitação. O dinheiro do aparelho celular do detido e o veículo foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística. A Polícia Civil prossegue as investigações deste caso. Realmente, com esta última informação da ação da Polícia em Ação, e o seu quadro Polícia em Ação vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Como eu falo sempre, a participação jornalística no Tele Brasil Notícias tem o seu lado bom, tem as informações e orientação, mas o tempo nosso é bastante escasso e curto. Por isso que divulgamos com certo dinamismo as informações até você. Mas continua a nossa recomendação de sempre. Além de você acreditar aí no seu Deus, nas coisas que você acredita, cuide da sua saúde. Continue usando a máscara. Evite grandes aglomerações. Lave as mãos. Use o álcool gel. Porque, por enquanto, não se tem a vacina nem a solução final deste momento em que estamos vivendo, onde o coronavírus, o Covid-19, faz parte do ciclo mundial da vida das pessoas. Até a próxima semana.